Bom dia, bem-vindos ao Simples Assim Psicologia. Meu nome é Márcia Vasconcelos, eu sou psicóloga e é um prazer ter você aqui no canal. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a campanha de Dezembro Vermelho. Ainda é 30 de dezembro de 2020, nós estamos no mês de dezembro e é importante a gente falar um pouquinho sobre esse tema. É um tema de conscientização sobre a AIDS e a transmissão do vírus. Mas só que nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a questão do vírus HIV, a doença AIDS, mas com foco na psicologia. Então a gente vai discutir, vai alertar sobre o que é a campanha do Dezembro Vermelho, mas psicologicamente falando, nós vamos entrar num tema da diferença entre ser, estar e sentir-se doente. Bem, se você não é inscrito ainda no canal, aproveita agora, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. Vai ser um prazer ter você aqui conosco, tá? Compartilha com seus amigos para que eles possam também se beneficiar do conteúdo desse canal e desse vídeo também, que é um vídeo informativo por um lado, mas também que vai ter assuntos relevantes à psicologia do outro, que vai fazer refletir não só sobre essa questão, né, do Dezembro Vermelho, mas sobre várias outras doenças também, e o que é ser, sentir-se e estar doente, afinal de contas, né? É a questão da psicossomática, né? De como que as coisas ficam entremeadas. E curta, comente, é muito importante, eu gosto muito dos comentários de vocês, gente. Porque ajuda a gente também a trocar, a refletir sobre o nosso conteúdo e até a formular novos, tá bom? Eu espero que você goste do conteúdo desse vídeo e vamos a ele então. AIDS ou SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. Né? O HIV é um vírus, a AIDS é a doença. Em 1º de dezembro é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Essa data foi estabelecida internacionalmente por decisão da Assembleia Mundial de Saúde com apoio da ONU em 1987. No Brasil, o Ministério da Saúde adotou a data um ano depois, ou seja, em 1988. O objetivo seria reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e compreensão com portadores da AIDS. A cor escolhida para ilustrar o Dezembro Vermelho foi por conta do símbolo já utilizado pela causa, que é o laço vermelho. Apesar da pandemia ocorrida nos anos 80, os casos da doença estão em crescente aumento nos últimos anos em diversos países, inclusive o Brasil, o que é bastante alarmante. De acordo com o Programa Conjunto da ONU para HIV/AIDS, o UNAIDS, entre 2010 e 2018, o Brasil teve um aumento de 21% no número de casos. Gente, é muita coisa, né? Agora, uma coisa que é importante é a desinformação que existe entre o que é a AIDS e o HIV. Veja bem, o HIV é o vírus e a AIDS é o efeito colateral causado pelo vírus HIV, tá? Então, o vírus, ele é transmitido, isso é muito importante da gente sempre reforçar, é transmitido a partir de mucosas e sangue infectado. Então, sexo desprotegido, relações sexuais protegidas, então é importante sexo seguro, compartilhamento de agulhas e seringas, transfusão de sangue contaminado e a transmissão vertical, né, que é aquela que ocorre da mãe infectada para o bebê. A terapia antirretroviral é o tratamento, né, para os portadores de infecções por retrovírus, como é o caso do HIV, é a terapia de base. Desde 96, o SUS oferece gratuitamente os medicamentos de tratamento e proteção. Sim, há dependência ao coquetel de remédios, mas é por causa desse coquetel, que hoje é possível garantir vida longa e saudável aos pacientes, afora estilo de vida ativo e alimentação balanceada. Quando o tratamento é seguido corretamente, tanto na dose quanto na continuidade, a terapia antirretroviral é capaz de reduzir a carga viral do HIV a ponto de ela se tornar indetectável. Porém, ela continua sendo transmissível, tá? Agora, vamos falar um pouco da questão da psicologia com relação
não somente a AIDS, mas eu vou citar exemplos relacionados ao portador do HIV mesmo, e aí ao efeito colateral, que seria a doença, né? Que é a AIDS, mas como a AIDS, o retrovírus, ele ataca o sistema imunológico, o sistema imunológico é responsável por defender o organismo de doenças, né? E nós então falamos de uma questão de psicossomática, né? Que é a questão do estresse com a imunidade. Estressores físicos e emocionais iniciam conexões neuroendócrinas que afetam a resposta imune. E isso é muito importante para nós, psicólogos, que nós trabalhamos essas conexões e nós fazemos, então, um tratamento com relação a esses fatores, né, emocionais que estão relacionados ao estresse. Porque quando a gente tem um elevado cortisol, que é o hormônio que é medido no sangue, né? Que está relacionado ao estresse, a gente precisa fazer com que o nosso paciente ele abaixe esse nível de cortisol. Então a gente vai trabalhar com uma série de técnicas e de terapêuticas para que esse nível de estresse no organismo ele diminua, né? Porque senão abre portas para que vírus, inclusive o corona, o Covid é um, né? Que também os vírus eles atacam o sistema imunológico. Quando a gente está com a imunidade mais alta, a gente acaba ficando mais resistente a esses vírus. Então a gente precisa desses recursos, né? Isso aí a gente pode falar num outro vídeo especificamente, para que esse não fique tão longo, sobre a questão do estresse e da imunidade. Se você quiser, deixa aí o seu comentário para que a gente faça um vídeo só sobre isso, tá? Agora o que a gente vai falar é sobre o ser, estar e sentir-se doente. Bem, então, a gente estava vendo que o retrovírus ele ataca o sistema imunológico, assim como os vírus de um modo geral. Eles atacam o sistema imunológico, o sistema de defesa. Quando você está com o seu sistema imunológico frágil, abalado, né, e isso tem muito a ver, né, como a gente estava vendo, com a questão do estresse, né, quando você está estressado, e hoje em dia é muito fácil a gente ficar estressado por muita coisa, o medo, inclusive, aumenta o nosso estresse, a nossa preocupação, a ansiedade, né? Isso tudo aumenta o nosso estresse, a gente fica assim, sistema de alerta e abaixa a nossa imunidade, a nossa defesa cai. Então abre as portas para vírus. Quem já tem o retrovírus, o HIV, o que acontece? A chance dessa pessoa desenvolver a AIDS é muito maior. O que isso tem a ver com ser, estar e sentir-se doente? Eu vou pegar tanto o exemplo da AIDS quanto o exemplo do câncer que nós conversamos recentemente também, tá? No outubro rosa e novembro azul. Porque o câncer, né, ele também tem tudo a ver, tá muito ligado ao quê? A questão também da imunidade, do estresse, né? Também, nessa parte aí, ela é importante psicologicamente falando, no aspecto psicológico do câncer, para que ele emerja, né? Tem o fator genético, tem o fator ambiental, né? Mas também tem o fator psicológico, né? Na abordagem do câncer. E nesse fator psicológico a gente percebe essa questão aí da interação do paciente, como que ele lida, até quando ele recebe o diagnóstico, né, de que ele tem um tumor, como que ele recebe isso, como que ele lida com isso, em termos de prognóstico. E a questão do estresse é fundamental. Então, uma pessoa está doente quando ela tem uma doença curável, aguda, né? Ela tem uma pneumonia, por exemplo. Mas uma pneumonia, você faz o tratamento e você se cura da pneumonia, né? Você toma o seu antibiótico e você se cura daquela pneumonia. Você está doente naquele momento, né? O estar doente não significa você se sentir doente. Muitas vezes você está doente,
mas você não se sente doente. Né? Ou você se sente doente, mas não está doente. Você pode estar se sentindo doente, ou adoecido, mas não está doente. E você pode se sentir doente e não ser doente. O ser doente é uma condição. Exemplo, a pessoa que tem câncer, um diagnóstico de uma doença terminal, né? Pelo menos terminal assim, tem o tratamento, mas o tratamento é uma incógnita. Pode dar certo ou não. É uma doença que tem um estigma, né? De terminal. Ela pode ser doente, mas não se sentir doente. E aí o prognóstico dela vai ser o quê? Positivo. Então a chance dela conseguir um tratamento melhor para que essa doença seja curada, seja vencida, é maior. Foi o que nós falamos no vídeo de Novembro Azul. A questão dos prognósticos com relação ao câncer, que tem a ver com a personalidade e o temperamento da pessoa com relação a como ela encara a doença. Diabetes. Diabetes é o quê? É uma doença que, uma vez que a pessoa a pré-diabetes, ela já predispõe, né? A diabetes já é a doença mesmo, não tem volta. Então a pessoa, ela é doente, ela tem diabetes, é uma doença crônica, que precisa ser o quê? Monitorada. Ela não tem como voltar atrás. A pessoa é diabética, né? Então ela pode ser diabética, aí ela não está diabética. A gente pode dizer, a pessoa está diabética. Ela é diabética. Ou não é diabética. Ela não está diabética. Ela é hipertensa, ou não é hipertensa. Ela não está hipertensa. Né? Ela não tem como, uma vez que ela adquiriu, né, um pico, um nível, né, de hipertensão que se mantém e que ela não consegue mais reverter, a não ser com o uso de medicação, ela é hipertensa. Né? Então, ela não está com hipertensão. Ela não está com hipertensão, ela é hipertensa. Então é isso que a gente precisa aqui organizar para a gente entender a linguagem. Quando a pessoa a gente está falando de doença crônica. Está é de alguma doença que ela vai tratar e vai deixar de ser. Só que nem sempre a pessoa que ela se sente. Muitas pessoas recebem o diagnóstico mas elas não aderem a isso, elas não se identificam com a doença. E aí o prognóstico dessa doença, ou seja, a longevidade dessa doença, para essa pessoa, é muito, muito maior, porque ela consegue um estilo de vida, ela consegue se manter nativa, ela consegue assim, uma qualidade de vida muito melhor para ela, porque ela não se identifica com a doença. Então ela tem o diagnóstico da doença crônica, mas como ela não se sente doente, é como se a doença dela não fizesse parte dela. Ela não se identifica com aquilo. Então ela luta contra. Ela tem pulsão de vida. Que a gente também pode fazer um vídeo sobre pulsão de vida e pulsão de morte, que vai ser maravilhoso. Aí é Freud, né? Tem pessoas que já se identificam com a doença. Então recebe o diagnóstico da doença e adere àquilo, se identifica. E aí a pessoa é doente e se sente doente. Então aí se mistura com aquilo e piora o quadro, né? Piora não só o prognóstico em termos de tratamento, em termos de adesão, em termos de estrutura familiar, em termos de tudo. Até para a própria pessoa também, porque o sofrimento acaba sendo maior. A dor também, porque, segundo até mesmo a questão das neurociências, no próprio cérebro, o cérebro ele comanda tanto a dor física quanto a dor emocional, o centro é o mesmo, a área é a mesma, né? Então a pessoa acaba sentindo mais dor. Então o sofrimento psicológico, ele por ser maior, a pessoa acaba sentindo mais dor física. E o estar doente? Vocês estão acompanhando? E o estar doente? O estar doente também, porque quando a pessoa está doente, ela pode também fazer um alarde, uma vitimização daquilo, né? Como se fosse meu Deus, eu estou
né, muito, é muito dramático, né? E o que está por trás disso? Freud falava, e isso a gente pode deixar até para um outro vídeo, para esse também não ficar muito extenso. Freud falava, ele utilizava dois termos, e aí eu vou pegar até a depressão como um exemplo. Ele falava do ganho primário da doença e do lucro secundário da doença. O lucro secundário da doença ele é muito conhecido. O lucro secundário da doença é aquilo que a pessoa ganha por estar doente. Tá? E o ganho primário da doença já é mais difícil de explicar aqui nesse vídeo. O ganho primário da doença é a doença em si. E aí é um conflito intrapsíquico. A gente pode falar sobre isso num outro vídeo. Então, assim, o ganho primário da doença seria a depressão propriamente dita. A depressão propriamente dita, quando ela surge, né, num paciente, ela é resultado de um conflito intrapsíquico entre duas instâncias, tá? Seria o caso entre uma briga entre o id e o superego, ou seja, vamos colocar assim, entre o prazer, o princípio do prazer e o superego, que é uma instância punitiva, censora, tá? Então vamos dizer assim, eu quero, eu não posso. Então tem um conflito entre essas duas instâncias, e aí a solução desse conflito é a doença. Simples assim, colocando aqui rapidamente. O lucro secundário da doença, e eu falei da depressão, mas pode ser um toque, tá? Pode ser um sintoma de toque. Por exemplo, abrir e fechar a porta 500 vezes, lavar a mão, né? Só para vocês entenderem que pode ser qualquer sintoma psíquico, mental. O lucro secundário da doença a partir daquele sintoma inicial, que é o ganho primário, a partir daquele sintoma inicial que eu ganho fazendo aquilo. Eu começo a perceber que aquele sintoma, que aquela doença, que é ruim, né? Que tem um monte de perdas, que me incapacita, que me torna inábil para uma série de situações e interações, que me traz alguns lucros, que me traz alguns ganhos. Eu passo a ser paparicada, eu passo a ser mimada, as pessoas começam a olhar pra mim, coitada de fulana, nossa, eu começo a receber coisas que antes da doença eu não ganhava, eu não recebia. E aquilo pra mim é bom, porque eu não tinha antes. E aí a gente começa a ter um jogo inconsciente psicológico. O quanto que aquela doença, ela me traz coisas ruins com ela, mas boas também, inconscientemente. E isso acontece com todas. Com todas. Tá? Sejam mentais ou físicas. Aí a gente entra num outro lado. Mas isso daí eu vou deixar para outro vídeo, porque esse aqui já tá bem longo, tá? Se vocês gostaram aí dessas temáticas, deixem nos comentários que ano que vem a gente pode conversar sobre esse tipo de tema também, tá? Dessas questões das doenças, das interações psíquicas, mentais, desses ganhos, né? Porque isso é muito interessante observar, porque isso acontece não só com pessoas próximas, mas a gente mesmo, nós mesmos. E é importante a gente se auto-observar, porque muitas vezes a gente acaba se tornando peso para as outras pessoas. E a gente mesmo não está sabendo. A gente mesmo não consegue ter essa noção do quanto que a gente se embola nas nossas próprias questões, né? Tá? Então o objetivo desse vídeo foi isso. Uma época que eu estudei psicologia hospitalar, só pra gente fechar, eu achei muito interessante num livro que eu estava estudando, que eu estava lendo, que o paciente, num exemplo, né, de psicologia hospitalar, o paciente ele já era portador do HIV. Olha só. Já era portador do HIV, mas não tinha sintoma nenhum. Porque ele não sabia que ele portava HIV. Tá? Ele foi fazer o exame. E quando ele recebeu o diagnóstico de que ele era soropositivo, ele começou a desenvolver uma série de sintomas. Ou seja, ele recebeu o diagnóstico e ele desenvolveu uma série de sintomas. Ou seja, o efeito colateral, como nós vimos, né? A AIDS passou
ele passou a apresentar esse efeito colateral. Então, o que nós temos aí? Como que o psicológico, ele influencia no biológico. Gente, se ele já era portador, né? Mas ele não tinha nenhum sintoma, por quê? Por quê que quando ele recebeu o resultado, ele desenvolveu? Fica aí a reflexão para você. Quantas pessoas não têm, não são portadoras de uma série de não tem mesmo uma série de problemas, mas não sabem. E quando sabem, desenvolvem. Quantas pessoas você não conhece que já não passaram por isso? Não sabiam que tinham um determinado problema, uma determinada situação. Não precisa ser doença, não. Não sabiam que tinham alguma situação acontecendo. E quando souberam, aí passaram a desenvolver um transtorno, um problema, né? Isso é a mente, que também dá outro vídeo, né? O poder da mente, da gente poder controlar a nossa mente, né? Tanto do ponto de vista da psicologia, a gente pode falar sobre isso aqui, aprender como controlar, né, a nossa mente, como também espiritualmente, porque assim como nós temos aqui a questão da psicologia para ajudar, nós não podemos esquecer que nós aqui também temos a questão espiritual. E conforme Paulo nos diz em 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, ele não diz que nós deveríamos ter a mente de Cristo, nem que nós devemos ter a mente de Cristo, né? Não é uma condicional, nós deveríamos ter a mente de Cristo. Ou nem é uma questão que nós devemos ter a mente de Cristo. Ele afirma que nós temos a mente de Cristo. É uma afirmação. E se nós temos a mente de Cristo, que mente melhor nós não poderíamos ter? Não é verdade? Ainda Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. 1 Coríntios 5,17. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então, se você é uma nova criatura porque você está em Cristo, afirme para você, você tem a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, você controla a sua mente. Então, nós somos capazes de controlar a nossa mente. Então, nós não podemos deixar que a mente nos controle. Nós controlamos a mente. Ok? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você consiga compartilhar para muitas pessoas, que você reflita sobre isso tudo que nós conversamos, que você comente aí o que você achou, que você sugira sugestões para o próximo ano, para que nosso canal cresça mais, tá bom? E participe, colabore com a conscientização do combate à AIDS nesse final de ano. Divulga, compartilha esse vídeo, né, para que as pessoas entendam qual é a diferença, né, entre o HIV e a AIDS, e que também possam se proteger com relação ao aumento do número de casos, né, porque realmente foi estarrecedor quando eu fiz essa pesquisa. Tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigada por ter estado comigo até agora e até a próxima, se Deus quiser.